Não é que eu não queira ser feliz, mas eu simplesmente não consigo. Como eu posso ignorar a falta de ar, a angústia, a dor no peito que não cessa, só aumenta. Eu me sinto preso numa caixa, sem saber como sair. As pessoas à minha volta dizem que é frescura, mimimi. Mas só eu realmente sei a dor que eu sinto. Não é que eu não queira viver, eu só quero acabar com a minha dor. A dor de me olhar no espelho, não gostar do que eu vejo, não saber quem eu sou. Porque, na verdade, ninguém gosta de mim mesmo. Eu não sirvo pra nada, eu não sou capaz de nada. Eu sou horrorosa, olha esse cabelo, olha esse corpo. Eu não me encaixo nessa sociedade. Eu sou tão inútil, eu sou inútil. Só tem um jeito de acabar com tudo isso. A autodestruição, o desejo de morrer, um alívio para tudo que machuca. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa pensa na forma de tirar a sua própria vida. Não a sua vida, é para tirar a sua dor. As dores que são trazidas pelo medo, pela angústia, pelo remorso, pela culpa, pela ansiedade, depressão e humilhação. O Brasil, ele é o país com o maior índice de suicídio na América Latina. Esse país onde nós temos a liberdade de falar do amor de Deus a toda e qualquer criatura. Esse país onde nós podemos falar de Jesus. O que Jesus fez naquela cruz por nós. Que por amor a você, Ele venceu a morte. E é a mesma morte que tantas pessoas tentam alcançar. Essa luz que se acende em todo setembro do ano, ela deve ser mantida dentro de nós todos os dias. Esse amor que nós temos a cada uma vez por ano, em um único mês, nós devemos sentir todos os dias da nossa vida. Olha ao redor, tantas pessoas precisando de um sorriso, de um abraço, de um olhar, de um ouvido, de um ombro, de um coração seu. Seja um propagador da vida. Faça as pessoas optarem pela vida, porque Deus quer que nós façamos isso. Nos levantamos para quebrar todos os decretos contrários da nossa geração, para estabelecer a cultura do reino aqui na terra. Ei, a depressão não é uma frescura. Ela não é uma falta de fé, ela não é uma bobagem. Ela merece a tua atenção e ela merece o seu respeito. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, estenda as suas mãos. E se você é essa pessoa que precisa de ajuda, busque um profissional, abra sua boca. Ligue para 188, porque 90% das pessoas que pedem socorro, elas podem escapar do suicídio. Então, olha o que Jesus fez por você. Queira ser ajudado, queira ajudar. Opte pela vida, porque eu quero viver. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós,
diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. 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 O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Levante as suas mãos. E você vai fazer agora uma simples oração, agradecendo a Ele pela sua vida. Faz agora a sua oração, agradecendo ao Senhor pelo dom da vida.
Obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu és a luz que ilumina a nossa escuridão. Tu és o Cordeiro de Deus que nos trouxe a paz. Tu és aquele que está conosco em todos os momentos, mesmo naqueles que achamos que estamos sozinhos. Tu estás ali, Senhor. A mensagem dessa igreja é que cadeias venham ser quebradas em nome de Jesus. Que vidas venham ser estabelecidas em nome de Jesus. Que o Senhor use cada um dos teus filhos aqui nessa noite para ministrar vida em nome de Jesus. Se estamos de costas para a luz, nós só enxergamos trevas. Mas Espírito Santo, Tu és aquele que traz a direção certa. Então direciona a vida de cada um nessa noite para a luz, para Jesus. Obrigada, Senhor. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí já em Mateus capítulo 7. Nós estamos fechando essa temporada, Eu Quero Viver. E hoje eu vou ministrar uma palavra que Deus Ele tem ministrado ao meu coração já há 3 dias. E o tema dessa palavra é 2 portas, 2 caminhos. Existem jovens, adolescentes, que no devido momento de circunstâncias da sua vida, não encontram nenhuma porta, não encontra nenhum caminho. Mas em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Eu quero viver para a eternidade. Quantos aqui têm convicção de que vão morar no céu? Glória a Deus pela sua vida. Esse texto de Mateus capítulo 7 se encontra dentro do Sermão do Monte. Eu não sei se você já leu ou nunca teve a oportunidade de ler, começando lá no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus, Ele pega algumas pessoas, Ele sobe ao monte e Ele começa a trazer ensino. E quando Ele começa a ensinar acerca das bem-aventuranças, o Sermão do Monte é o sermão onde Jesus, Ele está dizendo para as pessoas, Ele se assenta como mestre e Ele começa a ensinar a cada um daqueles que estavam lá as bem-aventuranças. E o que é bem-aventurança? E que ensino é esse que Jesus, Ele veio trazer com o Sermão do Monte? Quando Ele se retira, Ele sai daquela cena de curar, de libertar, de ressuscitar. Ele sai desse momento curador, profético, e Ele se coloca numa posição de mestre. Diga mestre. E aí a veia de mestre, o Rabi Jesus, ele começa a ensinar aquelas pessoas acerca dos ensinamentos do Evangelho. E esse Sermão do Monte, depois você em casa, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler do capítulo 5 até o capítulo 7, que é o início do Sermão do Monte, ao final dele. Esse sermão é a cosmovisão de Jesus que ele transmite aos seus seguidores. Todo mundo aqui tem rede social, sim ou não? Você tem seguidor, não tem?
O que você tem transmitido àquelas pessoas que te seguem nas redes sociais? Mais profundo ainda, você tem amigos que convivem com eles, né? Familiares. O que você tem transmitido para essas pessoas que estão caminhando com você? E o Sermão do Monte, quando Jesus ele traz essa cosmovisão, o que é cosmovisão? É a visão do mundo, diga, a visão do mundo. Jesus ele começa a explanar quais são as áreas que a humanidade precisava ter entendimento acerca do Evangelho. Então, quando ele abre, quando ele está lá no monte, quando ele começa a ensinar, quando ele começa a falar com aquelas pessoas, com seus seguidores, ele está trazendo uma necessidade de que cada um, dentro daquilo que precisa, da necessidade que se encontra, de ter respostas. Diga resposta. Cada um de nós, você e eu, precisamos de respostas. Então, pega a sua Bíblia, vá lá em Mateus capítulo 5. Vamos ver o que Jesus ele está ensinando sobre o Sermão da Montanha. Quando ele começa a ensinar acerca dos problemas da vida, acerca de situações que por muitas delas, muitas pessoas tentam tirar a sua própria vida. Que muitas pessoas pensam e chega a um momento da sua vida de não querer mais viver. Mas Jesus ele foi tão sensível no chamado dele de mestre, que ele viu a necessidade, ele estava curando, ele estava libertando, ele estava ressuscitando, mas ele viu que precisava trazer ensino. Porque cura sem ensino, cura sem palavra, não permanece, a pessoa volta a ficar doente. Uma libertação sem palavra, os demônios eles voltam. A pessoa de novo fica encarcerada, presa. Então ele viu essa necessidade. Olha a sensibilidade de Jesus quando ele olha para aquelas pessoas e começa a perceber que elas precisavam ser ensinadas dentro de cada área que a nossa alma, que a alma da humanidade é assolada. E ele, especificamente, nesse texto de Mateus 7, 13 e 14, ele está dizendo ali acerca da vida eterna. Como chegaremos à vida eterna? Mas vamos lá. Mateus 5. Abriram a sua Bíblia, acharam, amém? Começa aí o Sermão do Monte. Não sei se a sua Bíblia tem os títulos escritos, mas você, se tiver, você vai acompanhar comigo. E aí tem o Sermão do Monte e logo já vem as bem-aventuranças. Que são as bem-aventuranças? É quando Jesus ele começa a falar, feliz é aquele que chora porque será consolado. Feliz é aquele que é perseguido. Como que Jesus ele começa a falar de adversidades, e aí ele coloca que bem-aventurado é você que chora, porque você vai ser consolado. Bem-aventurado é você que está sendo perseguido. Como que Jesus ele faz isso diante daquelas pessoas? Fala assim comigo, ele estava ensinando. Então aí já vem as bem-aventuranças, e dentro do Sermão do Monte, Jesus ele começa a ensinar a questão de você ser sal e luz. Do sal e luz, Jesus ele ensina a respeito da lei. E aí da lei ele já pula ensinando a respeito da ira. Olha só. Muitas pessoas que são fariseus, né, hipócritas, que acham que tem que viver debaixo de uma lei, de uma cadeia, ele já traz o entendimento. Aqueles que estão vivendo debaixo de ira. Se você acompanhar cada um desses ensinamentos de Jesus, ele está dizendo, ele está ensinando cada uma daquelas pessoas que eles precisavam se encontrar com o verdadeiro evangelho que traria libertação, que traria cura. E aí, olha, ele ensina a respeito do adultério.
Gente, dentro do Sermão do Monte, você vai encontrar respostas para todos os problemas da humanidade. Para todas as perguntas que jogam aí na internet, né? Adultério, divórcio, ira. Está aqui no Sermão da Montanha. Jesus, ele começa a ensinar a respeito do divórcio. Jesus, ele começa a ensinar a respeito dos juramentos, aquelas pessoas que faziam juramento em falso. Jesus, ele começa a ensinar a respeito da vingança. Quantas pessoas estão com o seu coração cheio de vingança? E às vezes corre até algo do lado do cano da sua boca, né? Isso é perigoso, isso mata. Jesus, ele começa a ensinar acerca do amor aos inimigos. Jesus, ele também ensina aos seus seguidores a respeito das esmolas. Quando ele fala assim, olha, quando você for dar uma esmola a alguém, não monte um cenário para que todos vejam que você está ajudando alguém. Faça isso em segredo. Jesus, ele está ensinando a respeito da oração. E aí vem a oração universal, Pai nosso que estás no céu. E ele descreve ali como nós devemos orar. Jesus, dentro do Sermão do Monte, ele ensina a respeito do jejum. Oração, jejum. Olha só. Jesus, ele também começa a ensinar acerca dos tesouros no céu. Jesus, ele fala sobre a luz do corpo, que são os seus olhos. Os olhos são lâmpadas para o seu corpo. Jesus, ele também ensina sobre você seguir a 2 senhores. Pastor, eu sou cristã. Eu tenho só Deus como meu Senhor. Não é nesse nível de senhorio, mas é no nível de qualquer coisa que toma a prioridade de Jesus na sua vida. Você pode servir a 2 senhores mesmo dentro da igreja. E aí continua, Jesus fala acerca das preocupações da vida. Quantas pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã? E a ansiedade nada mais é do que você querer viver o futuro hoje. Continua aí. Aí chega no capítulo 7. Jesus, ele ensina sobre o hábito de julgar os outros. Jesus, ele encoraja os seus seguidores a orar, a oração. Aí Jesus, ele ensina aos seus seguidores a respeito da porta estreita, que é o texto que nós vamos trabalhar agora nesse momento. Então, quando ele começa no Sermão do Monte a falar de bem-aventurado, significa que é a verdadeira felicidade. Muitas pessoas estão procurando o que é ser feliz. Muitas pessoas chegam ao ponto de pensar em tirar a sua vida porque não encontrou a felicidade, porque não encontrou uma maneira de viver bem. Ei, mas deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que nós, aqui na terra, como filhos de Deus, nós não vamos ter momentos em que você não vai sofrer nenhuma perseguição. Porque tem gente que acha que ser feliz é não sofrer perseguição. Tem gente que acha que ser feliz é não ficar doente. Tem gente que acha que ser feliz é você não ser possuído por ira, por vingança, divórcio, adultério. Não é nesse nível de felicidade terrena. Mas Jesus, ele está dizendo para aquelas pessoas que a verdadeira felicidade é a entrega de si mesmo. Diga, a minha entrega determina a minha verdadeira felicidade. Isso. Então, o que Jesus está dizendo? Que a possibilidade dos seus seguidores naquele momento era que eles poderiam, olha só, enxergar, sentir e compreender. Jesus, ele chama aquelas pessoas no Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, dizendo para eles o seguinte, olha, vocês serão capazes de enxergar, vocês serão capazes de sentir e vocês serão capazes de compreender. Mas por que eu trouxe para você, com o tema dessa mensagem de hoje, 2 portas, 2 caminhos? Vá lá em Mateus 7. Tem aí aberto, amém?
Mateus 7 diz assim, olha, entrem pela porta estreita. Jesus, ele está dizendo o seguinte, ó, ele nem explicou o que é porta estreita, o que é porta larga, caminho apertado, caminho amplo. Ele já logo falou, ele deu uma ordem, entrem pela porta. Por que entrar pela porta estreita? Se é mais difícil. Por que não entrar pela porta larga, que é mais fácil? Então, nós temos aqui a porta estreita versus a porta larga. Nós temos o caminho apertado versus o caminho espaçoso. Então, a porta larga, o que quer dizer para nós? O que Jesus ele estava dizendo para os seus seguidores acerca da porta larga? Ela dá para entender que quando você vai passar por uma porta larga, significa que naquela porta ali pode passar muitas pessoas, sim ou não? Muitas pessoas de uma vez só, não é? E uma porta apertada, uma porta estreita, dá para passar quantos de cada vez? Oi? Oi? Porta estreita. Já passaram por uma porta estreita, gente? Um lugar apertado? Você passou sozinho ou com mais alguém? Sozinho. Obrigada. Porta estreita, dá para passar uma pessoa de cada vez. Mas a porta larga, entra uma multidão. Passa uma multidão. Então, a felicidade oferecida de viver numa porta larga é muito melhor. É muito mais ampla. Por que que muitos escolhem entrar pela porta larga e não passar pela porta estreita? Porque se você for passar pela porta estreita, você vai ter complicação. Talvez você vai ficar agarrado. Às vezes alguém vai precisar te empurrar. Sim ou não? Você vai passar com dificuldade. Agora, a porta larga, não. A porta larga, você entra. Você tem a possibilidade de entrar com o seu grupo de amigos. Não é? A porta larga, você pode entrar com o seu namorado, sua namorada. Agora, a porta estreita, não. A porta estreita só se passa quem está sozinho. Só se entra na porta estreita um de cada vez. Só pode entrar um por vez. Então, por que Jesus está dizendo para eles assim, olha, entrem pela porta estreita? Caraca, Jesus ele estava dizendo o seguinte, vai pelo lugar mais difícil, não vá pelas facilidades, não entre nas facilidades que são oferecidas para você, mas a porta estreita, você tem que entrar totalmente despido. O que significa que Jesus ele estava ensinando para os seus seguidores? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Significa que para entrar no céu, você vai ter que passar pela porta estreita, amém? Porque a porta do inferno, ela é larga e entra muitas pessoas. Agora, a porta que leva para a vida eterna só pode passar um de cada vez. E eu não sei se você já parou para pensar acerca desse texto, se você já leu tudo mais, mas a porta estreita, gente, ela tem a finalidade de te analisar, de avaliar como está sendo a sua vida com Deus. Se hoje estivesse diante de você duas portas, dois caminhos, qual deles você escolheria? Tem gente que escolhe as coisas mais fáceis. Mas eu quero dizer algo para você, com uma propriedade de que eu vivo, eu sempre vivi. Tudo que é muito fácil não dura. Tudo que você conquista muito fácil não é duradouro.
Mas quando você começa a ter o entendimento de que você precisa entrar por uma porta estreita para conquistar a sua salvação, significa que você está tendo o entendimento de que esse sermão do monte, quando Jesus ele está falando acerca da porta estreita e da porta larga, é para eu e você pararmos hoje e pensar se realmente você quer viver uma vida com Cristo. Se realmente você quer viver para Deus. Se realmente você está aqui hoje, vem todos os domingos, lá na sua casa, faz sua devocional, tem o seu jejum, tem a sua oração. Se realmente é isso que você deseja, é isso que você quer. E agora, caminho. Vamos lá, nesse mesmo texto. O caminho é espaçoso. Caminho espaçoso cabe qualquer coisa, cabe qualquer ideia. E o caminho, ele te dá a possibilidade de você ter, diga assim comigo, olha, caminho, direção e acesso. Porta, diga, porta, desafio e oportunidade. Por isso que são 2 portas, 2 caminhos. A porta que abre para você, ela pode ser porta de desafio ou de oportunidade. E o caminho que é colocado diante de você, ele te dá acesso e te mostra alguma direção. E o caminho espaçoso, o ser humano sempre está mais inclinado para o caminho espaçoso. Eu tenho mais facilidade, eu não vou ter dificuldade de andar no caminho espaçoso. Caminha muita gente, anda muita gente. Você vai sendo levado pela multidão, sim ou não? Você vai sendo levado para onde as pessoas estão indo, você está indo também. Mas e o caminho apertado? Quem já foi trilha? Às vezes, num momento da trilha, dá para passar somente uma pessoa. Agora, o caminho apertado é como se fosse essa trilha. O caminho apertado, você terá que se desfazer das suas paixões. Paixões terrenas. Ele terá que se despir, você vai ter que se despir de tudo que você carrega como a porta estreita. A porta do céu é porta estreita. Não vai ter como você passar por essa porta agarrado com a sua amiga, agarrado com o seu namorado, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe. Essa porta vai passar um por vez. Como você quer passar nessa porta? O que você está carregando que está impedindo você de entrar por essa porta? E o caminho apertado, o que está te impedindo? Que peso que você está carregando que está fazendo você desistir de caminhar? Eu quero viver para uma vida eterna, significa que você tem uma escolha, quer dizer, 2. Qual porta você vai entrar, qual caminho você vai trilhar? E entenda bem, Jesus nesse sermão, ele sempre está dizendo, ele sempre dá a colocação de 2 coisas, para que as pessoas comecem a entender o que elas precisam fazer como escolhas, decisões que elas precisam ter para caminhar com ele. Lembra do jovem rico? Jesus chamou aquele rapaz, porém ele não entendeu o chamado de Cristo. Ele foi viver as coisas do caminho espaçoso. Ele quis ficar na porta larga. Ele não entendeu que o convite de Jesus para ele era um convite para a vida eterna. A porta larga, o caminho espaçoso, significa morte e condenação eterna. A porta estreita, o caminho apertado, significa a vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por qual porta você tem entrado? Qual caminho você tem andado? A única pessoa que confirma, que dá o selo da salvação para você, é você mesmo.
não é Jesus. Jesus, ele te dá a condição de você caminhar, de você entrar. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Feche os seus olhos agora. Porta significa desafio ou oportunidade. Caminho significa direção ou acesso. E Deus está perguntando para você hoje: por qual porta você vai entrar? Em qual caminho você vai trilhar? Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por esse caminho que é o próprio Cristo. Mas Ele também diz que Ele é a porta das ovelhas. E quem entrar por essa porta vai sair por outro lado e vai encontrar alimento e descanso. Será que realmente você quer viver a sua vida aqui na terra para viver a eternidade com Deus? Ou você simplesmente quer viver aqui sem pensar em qual porta você está entrando, por qual caminho que você está andando? E essa noite é uma noite de renúncias. O Espírito Santo vai pedir para você renunciar a algo, para você renunciar a alguém, para você renunciar a situações, para você renunciar a coisas, para você renunciar a pecado. Não dá para entrar na porta estreita carregando muitas bagagens. Não tem como entrar na porta estreita com muitas pessoas agarradas em você. Não tem como andar no caminho apertado com pessoas que querem simplesmente tirar você da rota.